Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Pai do Senhor Jesus. Hoje nós estaremos falando da lição de número 4. E o título é Deus é Triuno. Nós hoje estaremos falando sobre a Trindade. Na lição passada nós falamos sobre o docetismo. Aquelas pessoas que negavam a encarnação de Cristo. E hoje nós também estaremos falando tanto do Pai como Deus, como do Filho como Deus e também do Espírito Santo como Deus. Nós explicaremos o que é então essa unidade composta usando a Bíblia Sagrada. O texto áureo diz o seguinte: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-a em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqui nós vamos ver que a centralidade da lição já nos fala que nós temos que ensinar e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como está relatado em Mateus 28 e o versículo 19. A verdade prática, aquela pela qual nós temos que estar praticando no nosso dia a dia, diz assim: desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia. Mateus capítulo 3, e os versículos 15 e 16, o 28, 19 e 20, vai mostrar de uma forma bem clara que estará sendo a leitura bíblica em classe. Diz assim: Jesus Cristo, porém, respondendo, disse: deixa-me por agora, porque assim convém cumprir toda a justiça. E sendo Jesus batizado, saindo da água, eis que abriram os céus, viu o Espírito de Deus descendo sobre ele como pomba. E eis que a voz do céu dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Portanto, ensinando, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Então, o Novo Testamento, como nós estaremos aqui dando já a introdução, o Novo Testamento mostrava que não tinha problema para os apóstolos ali, para as pessoas, a Trindade. Né? Isso veio depois que as pessoas começaram a ter algumas dúvidas e por isso surgiram ali vários concílios. E a Trindade é uma doutrina sólida, fundamentada na Bíblia. Né? Mesmo que a sua terminologia, ou seja, a palavra Trindade, a palavra Bíblia, a palavra milênio, não contém na Bíblia, mas nós compreendemos essas palavras a partir do momento em que nós ali reconhecemos essa terminologia, só que de uma forma teológica, nos estudos, na verdade. Então diz aqui o primeiro tópico, vai falar sobre como é que a Bíblia apresenta a Trindade. Como que a palavra de Deus ela apresenta a Trindade? Bom, tem a Trindade e tem o monoteísmo judaico. Primeiro nós vamos ver que a Bíblia Sagrada ela revela o nosso Deus de uma forma como ele é apresentado, como o único Deus, como está relatado ali em Deuteronômio 6,4, né? Só o Senhor é o nosso Deus. E nós vamos ver que o mesmo Deus que atua no Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Né? Ou seja, a Bíblia mostra que haver só um Deus. Ou seja, Deus ele ensina, Deus ele salva, Deus ele dá vida. O Filho ensina, o Filho salva, o Filho dá vida, o Espírito dá vida, o Espírito ensina. Então nós vamos ver que a mesma forma que o Pai ele tem poder, ele é Deus, o Filho também, ele também é Deus. E assim, o Espírito Eterno também é Deus. Quando nós olhamos aqui, por exemplo, para o Salmo 110 e o versículo 1, lá vai estar relatado aquele texto. E disse o Senhor ao meu Senhor: senta-me à minha direita. Então,
o próprio pai falando para o filho, senta-me à minha direita, o Senhor falando ao seu Senhor. Aqui não tem hierarquia, não é porque Deus, o Pai, está pedindo para o Senhor Jesus, para que ele sente do lado, que Jesus é maior do que ele, ou que Jesus é menor. Não. Aqui nós vemos aqui o Senhor, ele está falando com outro Senhor. Né? Em Salmo 110, versículo 1, referente ao Pai. Quando nós olhamos para Isaías 40, por exemplo, que nós até separei aqui esse texto, diz o seguinte, o Isaías 40 e o versículo de número 3, diz o seguinte, vou pegar aqui, Salmo 40, versículo 3, a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai o ermo, vereda a nosso Deus. Então João estava preparando ali o caminho para o Senhor, o nosso Deus. Né? Mais uma vez a palavra Senhor aqui. E também o Espírito Santo nós vemos aqui em Ezequiel, o capítulo 8. E aqui o versículo 2, por exemplo, quando ele estava tendo aquela grande visão, o Espírito levantou ele, pegou ele e levantou, para que ele visse ali entre a terra e o céu. E ele então começou a ver ali a imagem do ciúme de Deus. Foi uma revelação que o profeta Ezequiel teve, e o Espírito de Deus que estava ali naquele momento, e pegou ele para que ele viesse ver essa visão no livro de Ezequiel. Então nós vemos aqui que a Bíblia apresenta tanto o Pai quanto o Filho como Deus. Né? Ou seja, o monoteísmo bíblico ele não contradiz a Trindade. Por exemplo, quando nós falamos daquele texto de Deuteronômio 6,4, ouve, ó Israel, o Senhor é o único Senhor. Essa confissão de fé no judaísmo, né, isso aqui é base para eles. Eles sempre falam isso. E esse Deus, esse Senhor, ele significa uma unidade composta. Unidade composta. E hoje mesmo, se a gente quiser falar de várias coisas que são uma coisa, mas ela é composta de duas, de três coisas, nós podemos falar de várias coisas. Por exemplo, quando nós falamos uma célula, é uma célula, mas ela é composta, por exemplo, de núcleo, membrana, citoplasma, né? Membrana, citoplasma, mas é uma só. Quando nós falamos de, por exemplo, um corpo, alma e espírito, é um ser humano que tem os três ali unidos. E assim, é uma forma, lógico, rasa da gente entender que podemos ter uma unidade, só que composta. E aqui a Bíblia mostra que esse monoteísmo judaico aqui não contradiz a Trindade, porque exaltar ao Deus Pai soberano não é nenhum problema. Ele é Deus. Né? E quando nós olhamos aqui no Antigo Testamento, nós vamos ver que essa doutrina está implícita desde o Antigo Testamento. Ou seja, existe aqui algumas declarações de pluralidade de Deus. Lembra ali em Gênesis 1:26, quando ele fala, façamos o homem à nossa imagem. Então vamos ver, quem é que estava com Deus naquele momento? Para que Deus fizesse o homem à imagem dele ou deles. Façamos. Aqui nós vamos ver que não era só uma pessoa que estava ali, eram mais do que uma pessoa, né? O Senhor disse, eis que desçamos e confundamos ali a sua língua. Quando houve ali a mudança de língua na Torre de Babel. Né? E ali vamos ver também que Isaías, por exemplo, o Espírito Santo apareceu ali alternadamente como Javé, o anjo da sua face, como nós vemos ali no caso de Isaías 63, do versículo do 8 até o 14. Então o Espírito sempre esteve atualizado. Por exemplo, Gênesis 1:1, no princípio, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Então, quando nós vemos Provérbios capítulo 8, há muito tempo o Espírito Santo já existia, era como se fosse um arquiteto, antes de criar o pó da terra, como está relatado ali em Provérbios capítulo 8. Né? Aqui nós vamos ver, então, as evidências do Antigo Testamento. E também no Novo Testamento tem evidência. Por exemplo, como nós vamos aqui em Mateus 28 e o versículo 19, essa grande comissão, falando, olha,
ide e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vemos aqui sabe, algo muito claro, muito claro. E a bênção apostólica mesmo, por exemplo, que nós conhecemos aqui, ela é conhecida de uma forma trinitária, né? Na unidade da igreja, na obra da salvação. Inúmeras passagens mesmo são tripartidas e mostram, revelam a Trindade. Filipenses 3:3, são vários versículos que mostram, né? Então, se a Trindade, ela é o quê? Ela é uma união de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, em glória, em eternidade, em substância, em majestade, né? Mesmo que atuem em funções diferentes, mas não tem uma suborganização, né? É o que nós iremos também aprender em outras lições futuras. Então, nós vemos que existe então a Trindade na Bíblia, né? E como é que nós vamos ver sobre as heresias que existem, só que de uma forma errada vista na Bíblia? Por exemplo, existem pessoas, né, como por exemplo o unicismo, eles usam a Bíblia para mostrar que a Trindade não existe, né? Eles pegam textos fora do contexto e mostram, e eles negam então a deidade absoluta de Cristo, né? E eles nem comentam a do Espírito Santo, eles falam que o Espírito Santo é uma força, é uma fumaça, alguma coisa desse tipo. Eles confundem então as pessoas. E essa heresia, o objetivo dessa heresia é negar o quê? A Trindade, né? Eles ensinam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo em uma pessoa só. Por exemplo, Deus o Pai, ele atuou no Antigo Testamento. Aí esse Pai desceu, ele virou Jesus. Aí Jesus agora pegou e virou o Espírito. Eles creem assim no monoteísmo. Eles não creem na existência de que Jesus Cristo se encarnou, que Cristo foi, e o Espírito Santo que está aqui hoje. Eles têm então essa distorção. É uma falta apenas de compreensão, né? Eles pegam um texto apenas e não leem o contexto, e por isso então que o unicismo é uma grande heresia de hoje em dia que nega aí a Trindade. Mas a Bíblia é a verdade. Independente do unicismo, se eles tentam desfazer a Bíblia, mas nunca irão conseguir, porque a Bíblia é a própria verdade. Ninguém no mundo chega à conclusão unicista, né? Qualquer um que consegue ler a Bíblia consegue ver as três pessoas na Bíblia: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ali no batismo de Jesus Cristo é muito claro. O Pai falando do céu para o Filho que está ali sendo batizado, e o Espírito que está ali descendo, pousando em Jesus, né? Como se fosse uma pomba. Não era que era uma pomba, ele pousou igual uma pomba, desce suave para poder pousar. E esse cumprimento veio lá de Isaías 11, e o versículo 2, que desceria sobre Cristo, o Espírito Santo, que é composto de 7 espíritos, de fortaleza, de sabedoria, de temor, né, de vários. São 7 espíritos. Então, o cumprimento. E nós vamos ver que a Bíblia Sagrada, que é a pura verdade, eles dizem, a Bíblia mesmo fala, que o relacionamento entre Deus e Jesus Cristo e o Espírito Santo são ali em acordo, em comum acordo. Não existe uma questão de briga, que o Pai é maior que o Filho é maior que o Pai, ou que o Espírito Santo não é Deus, ele é um poder, uma energia. O que acontece é que quando Cristo veio à Terra para se encarnar, ele veio com o objetivo de resgatar a humanidade. Então ele teve que ser 100% homem, ou seja, mesmo sendo Deus, ele não se usurpou ser igual a Deus, ele foi humilde. Ou seja, mesmo sendo Deus, né, como relatou em João 1:1. Ele era Deus, só que quem é que poderia nos resgatar? Não tem nenhum ser humano que poderia fazer isso. Então o próprio Deus, o Senhor Jesus, veio em carne para poder nos resgatar. E por isso que nós vemos aqui que Cristo, ele é Deus. Não apenas porque ele morreu e ressuscitou, mas porque ele já existia. Quando nós vemos ali em João 10, né, e nós vemos aquele relato que, quando ele fala que eu e o Pai somos um,
que pegaram pedras para poder atirar em Jesus Cristo, né, falando que ele estava blasfemando. Cristo apenas estava falando quem ele era de verdade. Ele e o Pai são um, em essência, em poder. Ele dá vida, o Pai dá vida também, o Espírito Santo dá vida. E como nós vemos aqui, isto não é um mero jogo de palavras. Jesus Cristo disse que ele é a vida eterna. Ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O próprio Cristo falou isso, né? E Jesus Cristo, ele disse em Mateus 11, versículo 27, ninguém conhece o Filho que nem o Pai, e o Pai conhece o Filho. Veja que existe, então, entre Deus e Jesus Cristo, uma unidade bem juntos, bem iguais. Não tem aqui uma diferença, né? Não tem uma hierarquia. E alguns movimentos, mesmo como esse unicismo, por exemplo, da atualidade, nós vemos aqui nós temos algumas pessoas que infelizmente elas seguem então esse unicismo, trazendo aí um grande prejuízo espiritual, né? E aqui, ó, por exemplo, as pessoas que negam que Jesus Cristo, que a Trindade não existe, que a Trindade é uma farsa, sei lá, desse tipo, nós conhecemos os testemunhos de Jeová, por exemplo, eles negam que Jesus Cristo é Deus e que o Espírito Santo também é Deus. Eles negam isso. E mesmo que eles tenham ali uma regra de fé, são pessoas muito sérias, né, que buscam ali aprender a palavra de Deus, infelizmente, eles não tiveram um conhecimento ainda bíblico de Jesus. Eles nunca entenderam quem realmente é o Senhor Jesus. Eles falam que Jesus apenas foi um profeta, né, normal, mas que não é Deus. Eles falam que ele é um anjo. Ele é um anjo. E nós vemos na Bíblia que anjo não recebe adoração. Jesus Cristo foi adorado quando bebê. Jesus Cristo foi adorado no barco lá dos apóstolos. Jesus Cristo foi adorado quando ele salvou a prostituta, ela lavou até os pés dele. Jesus Cristo foi adorado quando João teve a revelação e todos os anjos se prostravam diante do Cordeiro e diziam a ele, grande poder, glória, majestade ao Cordeiro, que o Cordeiro é Jesus Cristo, né? E quem é que estava lá? Os 7 Espíritos de Deus. Quem é os 7 Espíritos de Deus? Os 7 Espíritos de Deus são aqueles que está relatado em Isaías 11. Espírito de poder, de sabedoria, de inteligência, de conhecimento, de fortaleza, de temor, né? E são 7. Que esses 7, Isaías 11, versículo 2, que também está relatado em Apocalipse, é o mesmo que desceu ali sobre Jesus no batismo dele. Então, estavam todos ali, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. João teve essa visão lá no Apocalipse. Então a gente olha a Trindade na Bíblia e é impossível negar a Trindade. Não tem como, porque a Trindade ela mostra que nós devemos destacar aqui que o unicismo ele tenta de toda forma desfazer algo que está na Bíblia. Infelizmente, nós sabemos que muitas pessoas redigiram, né, a Bíblia e tiraram ali o que gostou e o que não gostou, tirou. Né? Infelizmente, a Bíblia dos Testemunhos de Jeová não é a mesma Bíblia corrigida que essa que nós temos. Né? Tem ali algumas questões. Por exemplo, eles negam ali o 1 João 5, 7, que diz que os três, a palavra, a água e o Espírito, e os três concordam em um. A Bíblia é clara. Eles negam que esse texto é incorporado, é um texto mentiroso, mas está na Bíblia. Até na Bíblia deles tem. Será que se fosse realmente uma farsa, estaria na Bíblia? Veja que esse texto foi escrito há mais de 1000 e poucos anos atrás, mais de 2000 anos, quase 1500 anos atrás. Mais de 1500, na verdade. Mais de 2000 anos. Né? E nós vamos ver que o problema que os unicistas ou unitaristas, né, é separar, no caso, as substâncias. E o unicista, ele confunde as pessoas
que crê em Deus distinto do que é apresentado na Bíblia. Então aqui são dois grupos heréticos, o unitaristas e o unicistas. O unicistas, como nós vimos aqui, como nós aprendemos, ele crê que Cristo é um só, aí ele é Cristo, aí ele é Deus, Pai, ele sai da função de Deus Pai, vira Jesus, aí ele sai de Jesus e vira Espírito Santo. Então o unicista, ele confunde as pessoas e crê em um Deus distinto do que é apresentado na Bíblia, né? Já agora, o unitarista, eles separam as substâncias. Eles separam, ou seja, ele fala que Pai é apenas Deus. É Deus, acabou. Cristo é Cristo, mas ele é menor do que Deus. É como se fosse uma hierarquia, né? E a fé cristã, ela mostra sobre a Trindade, sobre um Deus trino, né? Então a Trindade, ela é uma unidade composta, como eu dei vários exemplos. Nós temos exemplos, vamos dar um exemplo básico, por exemplo, que nós temos hoje em dia o poder. O poder, eles são regidos em três: executivo, legislativo e judiciário. O legislativo cria a lei, mas quem é que executa? O executivo. O executivo vai ter que ser julgado. Quem vai julgar? O judiciário. Mas o judiciário vai julgar o quê? A lei. Vai julgar aquele que executou. Baseado em quê? Na lei. Então veja que os três, eles são harmônicos entre si. Não tem um maior do que o outro. Não tem uma hierarquia. Não, todos os três dependem um do outro e fazem e harmonizam um com o outro. Não tem uma hierarquia, né? Então esse exemplo, assim, lógico, bem básico, só para a gente poder entender, é que nós cremos no nosso Deus. Ele é apresentado como Pai, com esse título de Pai, com o título de Jesus, Filho, e com o título de Consolador, que é o Espírito Santo. Então a Trindade, ela é apresentada na Bíblia. Inquestionável. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por isso que hoje nós estamos aqui. Porque nós estamos cumprindo aqui a palavra de Deus. Quando nós lemos, então, o texto áureo, e nós, assim também eu quero estar finalizando essa lição, diz assim, Mateus 28, 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nosso Deus, ele é trino. Cada pessoa tem a sua função. E graças a Deus que o nosso Deus nos deu a palavra dele, revelada, inspirada por ele, para que nós tenhamos essa grande consciência e esse conhecimento do nosso Deus. Que nós sejamos grandemente abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu aguardo você na próxima lição. Na próxima lição, nós estaremos falando sobre a divindade de Jesus. Lembra que na lição 3, nós falamos da humanidade. Na lição que vem, nós estaremos falando somente de Cristo e da sua divindade. Eu aguardo você, que Deus te abençoe e graças a Deus.